Caô. 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 Ligar lá o ventilador rapidinho, já volto já, tá? Certo. Rapidex, tá? Se quiser ir falando alguma coisa aí. Vamos aguardar aqui que você ligue o seu ventilador e não arda nesse calor fora de hora, né? Espero que não zoe muito a som da live, porque agora eu tô com o fundo transparente, eu tô meio que apareço meio voando pra lá e pra cá. Isso é hilário, cara. Que beleza, hein? É, mas eu tava falando aí na minha ausência aí que eu fui ligar o ventilador. E você estava tentando ligar o ventilador para não ser torrada aí Nossa, nas tô morrendo de labaredas calor. desse calor fora de hora aí. Eu sou muito calorenta, bicho. Eu sou alguém que sou calorenta mesmo. Então é isso. Vamos ver se alguém aparece aí. Já tem alguém no YouTube. Por favor, você que está no YouTube assistindo a gente aqui, comenta qualquer coisa aí no YouTube, só para a gente poder ver se está funcionando o chat aqui, que eu coloquei o chat para funcionar. Comenta aqui o boa noite. Ele escreve assim, boa noite, que já tá de bom tamanho, né, Marco? Sim, sim. Queremos saber quem é que está aí nos escutando, né? E para a gente poder também cumprimentar e dar uma boa noite, né, para a pessoa. Exatamente. Não, apresentando aqui que a gente está fazendo. Olá, o Newton Castilho, boa noite. Opa, boa noite, Newton. E Newton, fica aí com a gente aí, que é uma horinha aí de trocação de ideia e invenção de história mentirosa. Uhum. Que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, para quem não conhece, né? Que talvez alguém não conheça, o Newton já acho que acompanhou na outra, né? Se eu mexer no microfone aqui, desculpa, gente, é o calor. E basicamente é um projeto que a gente fica inventando histórias e tal. É um exercício de storytelling. E agora eu tô com um fundo transparente aqui, meu sonho, cara. E aí o meu quarto pode estar super bagunçado e o fundo super transparente aqui. Parece o banner da masmorra lá, ó, no fundo, é quem tá vendo. Que beleza, hein? Nunca mais arrumar o quarto. Pode ficar bagunçado à vontade que, né? É. Você já Olá. pensou em colocar É. um quarto arrumado como fundo? Cara, eu vou fazer isso, dá pra fotografar, né? A última vez que eu gravei a live, eu tava com uma pilha de roupa de 2 metros aqui pra dobrar e guardar. Falei, caraca, vai aparecer. Mas é isso, gente. Boa noite. Eu sou a Angélica Hellish. A gente está aqui para fazer o nosso projeto de quarta-feira, né? Que é o Caô Crimes, né? É a Uhum. nossa brincadeira, é o nosso senso de humor, né? A gente hoje em dia faz muito sucesso o True Crime. A gente achou ótimo, né, Angélica, uma idiota, né? Achou ótima a ideia de fazer um Caô Crime, né, Marcos? Exatamente. Aqui, a nossa busca pela justiça é incansável e os culpados sempre irão receber o peso da lei sobre eles. Chique. Ah, O Samir falou aqui, ó. Boa noite, caosistas. boa noite, Samir. Boa, boa. Ó, se der umas travadas, gente, paciência, porque realmente o meu computador, mesmo com as melhorias, ainda tá faltando uma boa placa de vídeo, né? Então o bichinho, ele tá se esforçando. Então se eu estiver falando e minha voz ficar parando assim, ou não digo a voz, mas o meu rosto, é porque tá travando. Então vocês escutam o podcast, depois eu deixei até o link do podcast aí abaixo na descrição, tanto da Twitch como do YouTube, tá? Mas hoje é a vez do Marcos passar vergonha, ou não, né, Marcos? Contando histórias falsas de crimes. E a gente não é muito de enrolar, não. Já vou logo já meter aqui o negócio, aqui a parada de sorteio. Deixa, Sim. deixa, deixa eu passar aqui para ele. Pode falar, Marcos, desculpe. Não, a gente só enrola quando estamos com problemas técnicos. Como hoje não estamos, não vamos direto. É verdade, é verdade. Eu reinstalei o Prism, porque tava dando uns tilt aqui muito louco. Aí eu reinstalei ele, então tomara que corra um pouquinho mais suave, tá? Mas qualquer coisa, vocês dão um toque aí no chat aí, se der muito ruim, aí me avisa aí que a gente vai, né? É o que eu digo, né, gente? A gente trabalha do jeito que a gente consegue, né? Mas eu vou começar aqui os critérios do sorteio, Marcos. E é o seguinte, já vou, né? Já vou sortear e tu já vai anotando aí os teus dados aí, Sim, tá? sim. Beleza, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Depois eu vou colocar minha lista para vocês aí. Primeiro aqui, vamos sorteio sempre a da arma, né? Uhum. Vamos lá.
Ó, sorteando, ó, vocês podem ver, gente. Tem até as paradas meio loucas aqui que a gente coloca, mas é propositalmente para ficar engraçado. É taser, punhos, revólver, tijolo, mangual, adaga, dardo, picareta, tridente, zarabatana, motosserra, lança, massa, marreta, mosquete, nunchaku, picareta, pistola, rede, shuriken, metralhadora, lança-chamas, palito de picolé, frigideira, bolovo de rodoviária, para fechar. É a mais letal de todas. Essa é letal mesmo. Aí eu vou sortear e eu vou anotar também, tá? Então vamos lá. Marcos ganhou a mais letal de todas. O quê? Bolovo de rodoviária? Ganhou a mais letal de todas, que é bolovo de rodoviária. Então você sente o drama. Vou até anotar aqui na listagem já. Que situação, hein? Enquanto eu vou É. anotando aí, tu já vai se preparando aí. Uhum. Aguenta aí. Então, a arma é bolovo de rodoviária. Tem que ter uma rodoviária. Veio uma época muito louca que não tem rodoviária. Você quer só ver. Vem aí pré-história, né? Vai ter que ter a versão da pré-história. É assim que eu trabalho, né? Vamos lá, então. Próximo sorteio aqui dos critérios. Agora vem a época, acontecimento ou estilo. Então, eu tô pegando sempre o segundo bloco, para não ficar dando repetição, né, Uhum. Marcos? Do Sim, último, né? Então, vamos lá. Segundo sorteio. Tu não tá acompanhando, mas a galera tá, para ver que a gente é bem transparente mesmo. certo. Tá, vamos lá. Ah, opa, peraí que não copiou não, gente. Deixa eu só pegar direito aqui. Um segundo. Não, tá certo. Ah, tá, é que eu não peguei certo. Deixa eu começar, deixa eu ir até pro comecinho. Agora foi. Eu não tinha pego direitinho do começo, né? Paciência, gente. Problemas técnicos. Tá aqui, ó. Marcos, ó. Agora os locais, estilo, época e tal. Ó, Sim. Vila do Chaves, Gotham City, filme noir, Hong Kong, né, que é comédia romântica, Japão feudal, últimos, aqui tá faltando um T, últimos dias de Pompeia. T maiúsculo Uhum. não, né? Mas aí, pera um pouco, mas aí você vai sortear local primeiro, né? Ah, agora já foi no estilo, no. Ah, Ó, tá. aqui tá como, ó, o nome dele, só pra te falar. É, é. No local vem depois mesmo. Agora, época, acontecimento ou estilo, tá? Certo. Últimos dias de Pompeia, Grécia Antiga, Viking, ou Vikings, né? Falta um S aqui. Penny Dreadful, Era Vitoriana Sherlock, Apocalipse Zumbi e Vilarejo de Babette. Eu acho até que a gente tem que trocar esse Vilarejo de Babette aqui, né? Já foi, né? Quantas histórias de Babette a gente vai conseguir fazer, né? Uhum. Mas se repetir agora, tu segura a onda. Vamos lá então, tá? Sortear. Grécia Antiga. Certo. Certo, Grécia Antiga. Vamos lá. Tô até anotando aqui também. Fazer as paradas aqui. Não tem assistência técnica. Cadê meus assistentes técnicos? Técnicos. Grécia Antiga. Agora que vai ser local, Marcos. De Uhum. acordo com a listagem que apareceu aqui. Local. Vamos lá. Segundo bloco também, né? Vamos aumentar, gente. Vocês podem dar sugestões, viu? De temáticas diferentes que a gente aceita, né, Marcos? E já pensou se for Grécia Antiga, o negócio é Bolovo e o local da avião? Muito bem, É, mas. é. Não foi você que falou que você adora quando o negócio é muito louco? E nonsense? Aí tá conseguindo. É, vamos Ó, ver o que vai dar, né? aqui, ó. Agora foi, ó. Porão, praça, igreja, presídio, hospital psiquiátrico, hotel, cutelaria, açougue, casa de chá, casa de ópio, tabacaria, sex shop, teatro e boate. Tá? Sortear. Certo. Casa de ópio. Opa, Ah, tá interessante, pô. Casa de ópio. Deixa eu colocar na listagem aqui. Casa de ópio. Vai anotando aí. Casa de ópio. A gente tinha que brincar de stop. Também dá pra brincar de stop, sabia? Qualquer hora a gente brinca de stop aí com quem quiser. Vamos ver aqui.
O último, deixa eu ver. É o estilo, né? Gênero, né? Vamos lá. Terror, romance, suspense, comédia, nonsense, surrealismo, drama, brega. Também pode ser alterado, né? Para poder ficar mais interessante e diversificado. Bora lá. Tá aqui, gente, ó. Já falei, então sorteando, ó. Terror, Marcos. Oh! Tá saindo muito bom esse, né? Então vou deixar na tela aí. Aí, terror, ok. Agora eu vou deixar a lista. Vocês viram, né? Fizemos sorteio todinho, certinho, sem erro. Deixa eu tirar o sorteio aqui, a captura de janela do sorteio e colocar a lista para cima, né? Tá aí, ó. Não sei se dá para ver. Deixa eu só mexer na lista. Acho que a lista ela deu uma movimentada. Deixa eu só ver o que aconteceu aqui. Um movimento muito. O movimento não é sexy. Deixa eu ver o que é isso, gente finíssima. Como é que aparece isso para vocês? Ficou grande isso aqui, né? Aguenta aí, Marcos, que eu tô fazendo alterações de último. Ó, ele entra no lugar errado, muito louco. Tem que reduzir a lista. Pronto, Marcos. É isso, ó. Tá aqui. Vê se vocês conseguem. Eu tava no outro esquema aqui. Eu vou mandar parar essa movimentação, porque isso aí me deixa meio neurótica. Movimentação de letras o tempo todo. Deixa eu ver se ela para agora. Parou. Marcos, é isso. Então, agora é contigo, meu querido. A hora que você quiser. Lembrando que quem está no chat, vocês podem dar a sua opinião, perguntar o andamento da história, ver se consegue. Como é que eu posso dizer, né, Marcos? Às vezes ajuda um pouco a dar uma certa coerência, né? Se é que isso Uhum. é possível, né? E tal, isso é uma coisa boa também. Lembrando que os nossos Instagrams estão todos aí. O Marcos é um ilustrador maravilhoso, tá? Sigam o Marcos lá no Instagram. O Instagram dele tá aí, é Noriega Ilustra, tá? Com L só. Marcos, hoje é sua vez de fazer esse bololô maluco aí, que a arma é bolovo de rodoviária, época Grécia Antiga, local Casa de Ópio e gênero terror. Certo. E aí, fica à vontade, a hora que você quiser. Muito bem. A nossa história começa com um sujeito, nosso personagem chama Tecos. 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 Tá. E, na verdade, o nome dele é Furotecos, mas o pessoal chama ele de Tecos. Purotecos. Muito bom, Isso. muito bom. E ele está indo para a cidade grega de Miquitos. Tá. Acompanhando. É o Purotecos, que é o diminutivo para Tecos, né? Isso. Certo, certo, certo. E ele está indo para uma cidade da Grécia Antiga chamada Miquitos. Essa cidade de Miquitos, ela ficava ali nas colônias ali que os antigos gregos tinham na Ásia Menor, né? Uhum, uhum. Enfim, você tem a famosa Mileto, por exemplo, que ficou muito conhecida pelo filósofo Tales, enfim. E o nosso amigo, o Tecos, ele tava indo até Miquitos, porque em Miquitos tem lugares assim que ele queria muito conhecer, né? Bordéis famosos, né? É o que tinha para fazer, né? Lá também tinha locais de jogatina, claro, o tipo de jogo que você tinha na época, né? Eu não vou saber aqui dizer exatamente quais eram os jogos de azar, né? Que o pessoal gostava mais na época, porque me falta esse conhecimento muito específico, mas os nossos ouvintes aqui, usem a sua imaginação. O que será que os gregos, os antigos gregos ali, né, gostavam de fazer para ser um jogo de azar, por exemplo, né? Que tipo de jogo será que eles faziam? Evidentemente não era pôquer, e roleta talvez muito menos, ou não, de repente, né? Pode ser uma precursora da roleta na antiguidade, né? E eu Legal. sei uma coisa que eles faziam muito era apostar em atleta olímpico, porque eles tinham Olimpíadas, né?
E aí eles tinha essa coisa também, o pessoal tinha essa coisa dos jogos ali, atléticos, então o pessoal gostava de apostar. Quem era o cara que jogava o peso mais longe, quem era o cara que conseguia pular o obstáculo mais alto, então tinha isso, viu? Só que é uma banca de apostas que nem corrida de cavalo. Entendi. E era um negócio muito interessante. Ele gostava muito disso, nosso amigo Tecos. Outra coisa que havia lá, você não tinha ópio na Grécia, ou talvez devia ser muito difícil. Mas ali, nas cidades gregas que ficavam, ali nas colônias que eles tinham na Ásia Menor, por incrível que pareça, tinha ópio do bom. Entendi. E eu Né? que estou tentando pesquisar aqui no Google para ver se tinha ópio nessa época aí. Se não tinha, passou a ter. Passou a ter. Né? E você tinha uma casa de ópio famosa, cujo nome era um sujeito chamado Rabu. Certo, Rabu. Não se sabe exatamente de onde o Rabu veio. Olha os nomes, gente. Aí, Tecos, Rabu. Né? Que é outro, Tiririca. Tá embaçado, hein? Então, e o Rabu mantinha essa casa de ópio e ela era famosa porque lá ali funcionava um bordel, tinha também alguns locais ali de apostas, em jogos ali de azar, e você podia também ficar num ambiente ali onde você podia consumir ópio e se endoidar maravilhosamente e com segurança, né? As pessoas, muita gente ia para lá, para essa casa de ópio, porque você podia consumir ali o negócio e tinha menos chance de, na saída, alguém passar uma lambida em você, abrir o seu bucho e roubar o seu dinheiro, que provavelmente você já tinha deixado todo na casa de ópio, nas apostas e no bordel. Mas... Deixa eu te contar uma parada aqui, já que tu tá falando nisso, né? Uhum. É um momento cultural aqui, né? Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Lazer e diversão na Grécia Antiga. Além do banquete originário das refeições que se transformavam em alegres e animadas festas, os gregos também se divertiam com outras atividades, algumas um tanto quanto peculiares. Certo. Olha só, rolava luta de animais, ou seja, adoravam uma rinha. Certo. Normalmente eram galos, deixa eu ver, faziam com cães e gatos, tinha jogos de dados, teatro de marionetes. Na zona rural, as atividades eram ligadas ao esporte, como você falou, né? Mas tinha essas paradas e tal, né? Tanto que tem os mosaicos assim, que tipo os bichos brigando e os gregos ali torcendo, né? Interessante, né? Exatamente. Mas o que acontece? O nosso amigo Tecos, ele conseguiu chegar ali nessa famosa casa de ópio e outras, né, diversões. Já tinha a rinha também, viu? Tinha, né? Claro. Tinha. Ali você tinha o galináceos em geral faziam suas lutas e você podia apostar também. Galináceos em geral. Isso. Tá. Eu não lembro agora qual era a moeda usada na Grécia Antiga. Não sei se não, acho que não eram. Não vou lembrar, mas enfim. Chama de estalecos. Isso, pode ser. Você podia apostar os seus salecos ali. Não, estalecos. 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 Muito bem. Certo. Mas ocorre o seguinte, muito bem, o Tecos, ele estava ali na casa ali e ele estava consumindo, né? Trouxeram para ele ali todo o que você precisava ali para ter o fumar ali, né? O ópio e tudo mais. O Tecos, ele relaxou em um dos locais ali, porque você sabe que os gregos tinham essa coisa em que eles deitavam não é exatamente um sofá, é quase que uma cama e sofá ao mesmo tempo, uma espécie de divã. Divã. Eles, inclusive, faziam suas refeições deitados ali, né? Você tinha uma mesinha do lado com as comidinhas e você ficava ali meio que deitadinho ali no seu divã e comendo. No caso, não era divã, claro que tinha um nome específico para esse móvel no qual você se recostava, eu não sei, e muito bem, não vou me arriscar, mas o Tecos estava recostadinho ali, né, fumando seu ópio, ele já tinha perdido boa parte do dinheiro que ele tinha apostando num galo, né?
Aham. chamado Sansão, né? Sansão, Mas ele foi completamente depenado e perdeu, né? Inclusive um olho na briga com uma galinha chamada Dalila, né? Aham. E botou o Sansão para correr. Ó, eu aqui rezando que você não colocou o nome da galinha de Mary Lou, cara. Não, foi. E aí o nosso amigo Teco já perdeu boa parte do seu dinheiro aí, né? Fora o que ele gastou ali com as moças que fazem atendimento, né? Mas vem cá, dá pra tu. Aí eu não sei se dá uns strikes. Tu consegue fumar op e fazer mais alguma Não, coisa? mas isso foi antes, né? O Ah, ópio foi o tá. final. Isso tudo ele O fez op é só antes, né? depois, né? Ele, Entendi. ele também dificilmente conseguiria fazer alguma coisa depois de ter perdido quase todo o dinheiro numa aposta. Também costuma, né, digamos, tirar o seu ânimo. Então ele foi primeiro nas etarias que estavam ali. Porque acho que, se não me engano, o nome era, das profissionais do sexo era etaria na Grécia, mas eu posso estar enganado, né? Caraca, aí é cultura, gente. Cultura vamos lá. E E aí? aí, depois né, gastar parte do seu dinheiro ali com as profissionais, depois perder boa parte do seu dinheiro, ele foi tentar tirar um pouco da tristeza ali fumando ópio, né? Certo. E ele estava ali fumando tranquilamente o seu ópio quando aconteceu uma coisa muito curiosa. A casa que estava ali em volta dele, ela começou a se transformar. Porque ali você tinha uma casa com vários nichos onde tinha os divãs, onde as pessoas ficavam fumando, onde passava o pessoal servindo vinho, servindo uvas, né, algum tiragosto ali, obviamente tiragosto da época, né? Claro. Passava ali as moças com as suas túnicas ali servindo você tomava um copo de vinho, ou comia uma uva, ou alguma outra coisa que era servida ali, um pão, enfim. Ele estava ali nesse lugar, era um local com muita fumaça, obviamente, né? Era uma chamada muito mais para frente, esses locais iam ser chamados de fumeries, né? Os franceses que davam esse nome. Então tinha Francês é muita sempre mais fumaça, chique, né? isso. Fumerie. Tinha Tá. muita fumaça, um monte de gente caindo pelas tabelas, né? Porque tinha fumado e estava lá largado, né? Enfim. Só que ele começou a perceber que o local foi se transformando diante dos olhos dele. Caraca. É, tudo aquilo as pessoas foram desaparecendo, os outros nichos onde estavam as outras pessoas foram sumindo, a fumaça desapareceu e tudo se transformou num grande túnel. E ele, imediatamente, ele parou e ficou sem saber o que fazer. Ele resolveu seguir. Era um túnel que você não conseguia ver o final dele. E ele resolveu. Esse túnel, ele tinha ao longo do caminho, tinha algumas tochas penduradas. Ele pega uma das tochas, até quase que por instinto, né? Sim. Pensando que o túnel é iluminado por tochas, mas pode chegar um momento em que ele não seja. Então ele continua seguindo esse túnel. E esse túnel termina numa escadaria muito íngreme, né? Ele, quando vê aquela escadaria extremamente íngreme e antiga, cheia meio que de limo, ele olha para aquilo e fala: bom, acho melhor eu voltar, né? Porém, ele dá 2, 3 passos e ele dá de cara com um paredão de rocha. Não Opa, tem. boa noite pra Chloe, que acabou de chegar. Hello, Boa noite, Chloe. Chloe. Boa noite. Não tem mais, né? O que ele possa fazer, né? Sim. Ele resolve, então, não tem jeito, ele é obrigado a descer. E é uma descida muito difícil que ele tem que empreender, porque, como eu te falei, é uma escada gigantesca, muito íngreme e muito cheia de limo. E eu que tô achando que é uma viagem dele, mas não é, né? Não sei. Tá, Ele tá. ele vai descendo aos poucos a escada, né? Uhum. E com muita dificuldade, porque várias vezes ele escorrega, tropeça, quase que ele cai. Detalhe, a escada não tem guarda-corpo. Aos lados é um abismo muito escuro, você não sabe o que há ali. Caraca.
E não tem como voltar, porque o caminho que ele fez, o túnel, tinha virado um paredão. Ele vai descendo aquela escada. Aquela enorme escada. E ele vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. E vão se passando diversas horas. Boa noite, necromântica. Opa! Boa noite. E quando ele desce até o último degrau, ele tá diante de um gigantesco lago de águas muito escuras. Sim. E ele olha para aquilo, né? E ele fala, mas se agora como é que eu vou fazer, né? E tal. E ele senta-se ali no último degrau e fica pensando, puxa, o que que eu faço agora? Como é que? E só que quando ele olha para cima, ele vai percebendo que a escada vai se apagando, degrau por degrau. O Necromântica fala aqui que bateu ruim esse ópio aí. E os degraus foram sumindo, até sobrar apenas o último degrau da desculpa. escada, que virou, na verdade, apenas um bloco de pedra no qual ele está sentado, e diante dele aquele gigantesco rio, ele não sabe, lago, de águas muito escuras. Né? Caramba, sim. E ele, caraca, e agora o que que eu faço? E ele tá lá, aí só que ele vê uma luz bem distante, bem distante, né? E ele, o que que será aquilo? À medida que vai se aproximando, ele percebe que é um barquinho, né? Caraca, malandro. É um barquinho Uhum. e o barco tem um barqueiro. Na verdade, o sujeito tá ali remando com o barco, né? Uhum. E pendurada no barco tem uma espécie de luz ali, uma lanterna, alguma coisa assim. Sim. E o sujeito está envolto numa espécie de um manto, enfim, uma roupa ali que tem um capuz que cobre a cabeça dele, né? À medida que ele vai se aproximando, ele pensa, bom, pelo menos o nosso amigo Teco, né? O Tecos, ele pensa, pelo menos eu não vou ficar aqui morrendo de fome, preso aqui nesse local que eu estou, né? O Tecos, então, quando o barqueiro se aproxima, ele percebe o seguinte: que o barqueiro ele tem uma pele muito pálida, extremamente pálida, e é uma pele que não tem praticamente carne ali nem gordura. Ela é extremamente cadavérica, sabe? Que É medo. quase que pele e osso. Uhum. E de uma brancura que é algo que você não vê num ser humano. Então, aquilo causa para ele uma forte impressão, né? Sim. E quando aquela criatura se aproxima e estica aquela mão, né, para tocá-lo, ele é tomado por um pavor absurdo. E ele porque quer se afastar, só que ele está literalmente em cima de um bloco de pedra que tem o tamanho de um degrau estreito, tá aí sentadinho ali, equilibrado, e cercado por água escura, né, água que parece trevas líquidas por todos os lados. Ele não tem jeito, né? Ele acaba deixando que é obrigado a se deixar tocar. A mão é gelada. Gelada como se fosse. É um gelo que, na verdade, mais do que te congelar, é quase que te queima. Né? Que doido. É tipo. É quase com ausência de carne e é gelada, né? Isso. É cadavérica, sim. Uhum. O barqueiro tira o capuz, vocês imaginem, alguém cujo rosto é tão magro, tão magro, tão magro, tão magro, que é praticamente uma caveira. Meu Mas Deus. não é, porque tem pele ainda. Uhum. E aparenta ser alguém com centenas de anos. Imagina alguém extremamente idoso. Alguém que talvez já morreu há muito tempo, já deveria ter sido desaparecido, mas continua ali. E os olhos são brancos, igualzinho ao restante da pele do corpo. Que louco, hein, meu? E ele fala com uma voz muito, mas muito gutural, e é uma voz que parece saída de uma boca que realmente tem milhares e milhares de anos. Certo. É difícil de descrever até. Eu só queria fazer uma correção aqui rapidinho, porque o Necromântica falou assim, caiu na backroom. Esclarece pra mim aí, eu não sei, será que tem alguma relação com aquelas histórias, tipo, sabe, histórias de internet, creepypasta, né? Não tem esse negócio, Marcos, que as pessoas vão, às vezes, em locais, assim, estranhos, que viram creepypastas, que já viraram até séries e tal, né?
Sim, É é interessante. Talvez verdade. eu entendi incorretamente, fiz uma brincadeira. Ah, isso mesmo, ó. Ele garantiu pra mim aqui, isso mesmo, ó. Tá, mas desculpa, Marcos, perdão, só pra poder, porque eu fiz uma interjeição incorreta. Vai lá. Sim, o barqueiro diz para ele o seguinte: é, a passagem são 2 moedas. E Hum, ele começa a olhar ali, né? Começa a tocar assim na sua túnica e enfim, e ele percebe que tem. Ele andava com uma espécie de uma algibeirazinha pendurada, onde uhum. estava lá o dinheiro dele, né? As moedas ali que ele usava. E que ele perdeu quase tudo. Mas, para sorte dele, ele abre e tem 2 moedas Olha, de bronze. tá interessante, hein? Tá interessante. Ele estica, né? Assim, de maneira com a mão bem trêmula, né? E entrega na mão do barqueiro. Sim. Ele então conduz, né, o nosso amigo Tecos para dentro do barco. No momento em que ele entra no barco, ele começa a sentir muito, mas muito, mas muito frio. Mesmo. Ah, E no momento em que ele entra no barco, acontece uma outra coisa muito curiosa. O barco ele tem uma lanterna, né? sim. Uma lanterna não é uma lanterna, é uma lamparina, Uhum. claro, né? Não é uma lanterna elétrica. E só que ele percebe que ela não emite nenhuma calor, ela é gelada, aquela luz. E no momento em que ele entra nesse barco, ele ainda conseguia ver um pouco ali das coisas. Ele é tomado por uma escuridão total, total. Ele não consegue ver, inclusive, o barqueiro mais. Caraca. Olha lá, Aquela o luz. filhote entrou no chat. Boa noite. Opa! Limonada de coco. Esqueci o nome. É meu filhote. Boa noite. Vai lá. Aquela luz é para guiar o barqueiro, não é para você. Você que está no barco, você vai entrar na escuridão, você fica na escuridão total. E é difícil descrever o medo que toma o nosso amigo Tecos nesse momento. Você imagine, você tá ali num frio de congelar os ossos, Aham. nada para se aquecer. E esse barqueiro, no momento em que você entrou no barco, todo e qualquer resquício de luz que havia fora desapareceu e você entrou na escuridão total. E ele está conduzindo, não se sabe para onde. Interessante, hein? E Sim. aquilo, ele fica encolhido, tremendo de frio e de pavor durante um tempo que parece uma eternidade. Ele só consegue escutar que o barulho que o remo do barqueiro faz. Mas o É, barqueiro não fala nada pra ele, só não, estendeu a o mão, barqueiro né? não fala nada. Exatamente. Ele estendeu a mão para ele, ajudou ele a entrar no barco e nesse momento é como se os olhos dele, os olhos do Tecos, né, do nosso personagem, tivessem se fechado. Entendi. Ao longo da viagem, ele não vê nada, ele tá com um frio absurdo, só que ele escuta coisas. Ixi, Ele escuta, por exemplo, um bater de asas em determinados momentos. caraca. Ele escuta o bater de gigantescas asas, né? E esse bater de asas passando ao lado do barco. Ele escuta grunhidos de criaturas não humanas, grunhidos muito estranhos, que ele não consegue reconhecer Porque como em volta do barco, na travessia que eles estão fazendo, está um breu total, não tem um nenhuma breu total. visibilidade. E essa Exato. lamparina não ilumina absolutamente nada, ela só ilumina o quê? Ela ilumina. É o que eu digo, essa lamparina ela ilumina o caminho para o barqueiro, mas não para Entendi. quem está dentro do barco. Ah, o arqueiro sim tem a visibilidade, né? Isso. Sim, sim. E ele escuta sons estranhíssimos de criaturas, animais que ele não consegue entender. Ele sabe que é algum tipo de animal, né? Aham. E ele percebe que pelo barulho que esses animais saem das águas, né? E emitem esses sons. É o Rio dos Mortos, né, cara? Deve ser, né? Vai saber. E É. ele escuta esses barulhos terríveis, né? Ele consegue escutar em determinados momentos que partes do corpo desses animais roçaram no barco.
Nenhum né? tentou subir, claro. Então, ele escuta também em um determinado momento o barqueiro meio que gritando, expulsando alguns dessas criaturas que acabaram subindo para dentro do barquinho. Ele sente, no momento em que o peso da criatura faz o barco começar a se afundar. Não, tá ótima a tua descrição. Eu tô tentando ver em qual parte vai chegar o assassinato aí. E Ah, continua essa eternidade. E, ele, inclusive, em um determinado momento, ele chega a sentir que alguma parte do corpo dessas criaturas roçou nele. Ele sente ali como se fosse uma cauda, ele sente uma penugem gelada tocando nele, né? medo, muito medo. Muito Né? medo. E Me o lembra as barqueiro. descrições do M.R. James, lembra? Aquele Uhum. roçar na mão, né? Sim, sim. E o barqueiro com aquela voz dele gutural, aquela voz muito muito profunda, ele diz: não o toquem, ele não pertence a vocês. Ah! Mas se eu tivesse um reverb, agora eu meti um reverb. Mas quem sabe no podcast eu faço isso. Muito bom, vai lá. Eu sei que ele, em um determinado momento, ele percebe que há no horizonte, ele que não estava vendo absolutamente nada, né? Sim, Ele percebe que no horizonte ele começa a perceber umas luzes. sim, sim, sim. E essas luzes, é, elas vão começando a ficar um pouco mais intensas e ele nota que existe que eles estão chegando perto de uma ilha. Ou melhor, ele não sabe exatamente se é uma ilha, é uma terra, né? É um local de terra É firme. o ponto B, né? Saíram do É o, ponto A, estão indo pro ponto isso. B. Tá. E ele percebe que existe ali um enorme portão. Um portão de dimensões que ele nunca viu ou imaginou na cabeça dele que pudesse o ser humano construir algo daquele tamanho. São proporções assim hercúleas, né? Centenas de metros de altura. Um portão absolutamente inacreditável, né? Que legal, que visão interessante. Sim. O, quando o barco consegue chegar na Terra, ele começa a perguntar, né? E detalhe, ali é uma terra sem nenhuma vegetação, é uma terra porque ela parece estéril, ela é uma Uma terra terra batida. batida, você não vê nenhum resquício de nada que possa parecer qualquer tipo de planta ou de cor. É uma terra meio acinzentada e não há cor nenhuma ali. E ele começa a fazer uma série de perguntas para o barqueiro, ao qual o barqueiro, perguntas às quais o barqueiro não responde em momento algum. O É. barqueiro apenas empurra ele para fora do barco e é, ele tenta correr, mas o barqueiro usa o remo para impedi-lo, né? O Correr pra barqueiro onde? De volta pro barco? o barqueiro empurra ele, Ai, né? Com caramba. o remo, impedindo que ele se aproxime e aponta para frente o barqueiro para ele Sim. seguir. Né? Ele vendo que não tem outra solução, e até porque não foi exatamente uma viagem muito agradável, né? Enfim, É. é, ele estava meio que naquela de vou ficar com o horror que eu já conheço, mas como ele viu que não dava, ele continuou e foi até o portão, Caramba. Ah. né? E ele, não sabendo o que fazer, ele acaba batendo, né? No portão. Chega a ser ridículo, né? A batida que ele dá naquele portão algo, parece um inseto, né? Batendo numa porta de uma casa. É. Interessante, Mas, né? Um portão, né? Não, para, tá, des- tá curioso. Pode falar. para desespero dele, o portão se abre. Ou não, né? Ainda bem que abriu. Já precisa se ele ficar trancado pra fora numa ilha É. estranha e desértica e no meio da. Porque se o barqueiro foi embora, o único outro ponto de luz também foi embora, né? E ele Uhum, ficou no breu, né? Não é isso? isso. O Caraca. problema é que a hora que o portão abre, está uma fera de proporções descomunais na frente do portão. Que medo. Ah. É algo e essa fera ela tem um corpo que é como se fosse o corpo de um cão,
Sim. Mas ela tem mas a cauda dela é uma cauda que é como se fosse a cauda de um dragão. Não é exatamente a cauda de um cão. As garras são extremamente compridas e afiadas, como se fossem as garras de um tigre, não as garras de um cão. E tem 3 cabeças. Opa! Ah, Né? então é o cão de 3 cabeças lá que protege Hades. Uma das cabeças tem olhos gelados. Sim. E ela exala um hálito extremamente gelado e pútrido. A outra cabeça, os olhos são chamejantes e ela exala um hálito extremamente quente. E é assim, a terceira cabeça, os olhos não tem, os olhos são cegos, né? Mas o som do rugido daquela fera é ensurdecedor da terceira cabeça. Né? Ele é tomado por um horror absolutamente, né? Que ele não sabe o que fazer, né? Porém, de trás do cão, daquela criatura, que na verdade não é exatamente um cão, é um ser que é difícil de descrever, né? Eu pensei que era um grifo, né? Mas aí você falou que tinha 3 cabeças, né? Começam a vir criaturas na direção dele. E são criaturas muito parecidas com o barqueiro. Você imagine homens e mulheres estão nus, né? Todos eles praticamente não têm carne no corpo, é pele e osso, muito brancos, os olhos brancos também, Caramba. né? E eles vão se aproximando dele e começam a tocar nele, a apalpá-lo. E ele desesperado, ele começa a gritar desesperadamente, né? Ele é o Mas New não tem Kids on the Block, né? Tá chegando agora, é novidade. Isso, mas não tem jeito. Aquelas criaturas vão tocando nele, vão achando onde são os braços e as pernas dele e São cegas? são Também? cegas e Ah. vão conduzindo ele. Por mais que ele tente resistir, ele bate, ele chuta, é tudo, mas as criaturas não sentem dor. Ele percebe que elas não sentem dor, elas não falam nada e também, enfim, e não se ele pode dar quantos socos ele quiser, a criatura volta a agarrar o braço dele para empurrando ele. E ele vai sendo conduzido por aquelas criaturas até um grande salão, um salão gigantesco onde está uma quantidade incontável daqueles seres, mas incontável. Nossa. Né? Sim. No centro desse salão tem uma espécie de um grande monolito. E esse monolito ele tem uma escadaria que leva até um trono que fica ali no topo desse monolito. Lá está sentada uma figura a qual ele não sabe dizer qual é, quem é. Porém, essa figura começa a descer a escada. E ele percebe o seguinte: ela desce, esse ser é uma criatura muito alta, né? Sei lá, de uns 3 metros de altura, Uhum. vai descendo a escada sem olhar para baixo. Elegante, né? Isso. Desce a escada como se conhecesse de cor os degraus sem precisar olhar para eles. Sim. Quando essa criatura chega ali, onde ele está, ele fica pasmado. É um ser que ele não consegue definir exatamente o sexo. Se é um ser meio andrógeno. Uhum. Né? Tá, de mais de 3 metros de altura, usa uma túnica negra, né? Uma túnica de cor escura. E só que é uma túnica de cor escura muito diferente, não é um tecido. Aquela criatura está vestida de trevas. Não é um pano escuro. Ela está vestindo trevas. Caraca, trevoso pra caramba. Né? E usa um elmo na cabeça. Ixi, é o Sandman, malandro. Faça isso. Né? Usa um elmo e é um elmo muito estranho. Ele nunca havia visto, ele já tinha visto, obviamente, nosso amigo Tecos, ele já viu vários soldados gregos de vários locais vestindo sua armadura completa, né? Seus escudos, seus elmos, né?
Só que seus não desse modelo, né? mas nunca ele viu um elmo como aquele. Aquele não era um elmo de combate. Aquele era um elmo que ele tinha a riqueza de que muitas coroas de reis não têm. Olha. Mas ele escondia completamente o rosto da criatura. E era um elmo muito sinistro também. Ele era feito de uma espécie de um metal muito escuro. Uhum. E com um design pontiagudo, muito curioso, né? Um elmo com várias partes pontudas, mas ao mesmo tempo que lembrava também na parte superior uma coroa de um rei. Interessante, interessante. Né? E a criatura que se aproxima dele e ela não fala com ele. Ele escuta a voz dela dentro da cabeça dele, ela não pronuncia nenhum som. Telepata. E é uma voz muito interessante, porque é uma voz extremamente doce. Ele não se consegue definir se é a voz de um homem ou de uma mulher, mas é uma voz muito tranquila, muito serena e muito doce. E diz para ele o seguinte, mas ao mesmo tempo, ela que é uma voz tranquila, uma voz doce, uma voz muito melódica, ele percebe também ali uma certa frieza também nessa voz muito grande. Sim. E dentro da cabeça dele o ser diz o seguinte: o que você está fazendo aqui? Olha, mano, o que você tá fazendo aqui? E aí? O que ele Você responde? não era para você estar aqui. Você não é nosso convidado e você não pertence a esse lugar. Porém, você veio parar aqui. Eu quero uma explicação. Eu demando uma explicação agora. E o que o Tecos responde? O Tecos acaba explicando o que aconteceu com ele, né? E Ele o falou que eu tava ali na casa de ópio isso, e ele tal, conta eu curti a night, tava isso. sextando e do nada se abriu uma porta que ele seguiu. Isso. Tá. Só que uma coisa interessante, porque ele conta a história, ele fala, e a criatura diz pra ele o seguinte: que não adianta ele falar porque a voz dele não será ouvida ali, porque nenhuma voz é ouvida naquele local. Jamais. Entendo. E então, o Tecos, na cabeça dele, ele vai relembrando, e aí sim o ser consegue ler, né? O que aconteceu com ele. E ele explica: você, na verdade, foi envenenado. Olha. E ele diz: o que você comeu, né? O que deram para você comer lá? E ele explica o seguinte, né? Que era uma iguaria que tinha ali na região, né? É. E lá eles faziam uns rudimentos de massa, né? De pães e de outros tipos e faziam uns bolos de carne, Uhum. né? E tal. Só que naquele local eles tinham o chamado bolôvico, né? Que era justamente uma massa do tipo que eles faziam, né? É. Dentro dela era colocada uma camada de carne e dentro um ovo. Né? Certo, aí uma comida cabulosa, né, Isso, cara? aquilo era enterrado depois e ficava enterrado durante vários meses. Nossa, que chique. Né? Parece uma iguaria que a gente vê o pessoal comer, Isso. né? Aí É. eram feitos ali, aquilo passava por diversos estágios diferentes de putrefação, né? E, É. e o que acontece? E depois era servido e aquilo acabava funcionando também num determinado estágio de putrefação que aquilo chegava, depois de um tempo lá específico, numa temperatura específica, Uhum. aquilo tinha alto poder alucinógeno, Ou seja, o cara já tava louco né? de ópio, né? Isso. Tal. Aquilo associado ao ópio se tornava algo absolutamente inacreditável, né? É. Algo assim que você. Só que tem um pequeno problema. Eles estavam experimentando aquilo ainda com os clientes. Tinha um problema. Aquilo te levava a ter a mais fantástica viagem que você pudesse imaginar. Só que Ó, muitos morriam intoxicados.
Caraca. E o né? nosso Tecos, então, ele tava ali na hora errada, talvez. Isso. E aí ele diz: olha, você está entre a vida e a morte. Foi comer bolovicos, tá vendo? Isso. E aí o Tecos diz a ele o seguinte: desculpa, a criatura, né? Diz a ele o seguinte: eu vou lhe conceder você vai voltar. Porque o que está aqui não é você. O seu corpo está lá. Acontece que essa droga, né, agindo sobre a sua imaginação e o seu espírito, somado ao ópio e somado a esse estado nem de vida nem de morte em que você está, propiciou sua vinda aqui. Só que eu consigo pegar essa forma não material sua e levar de volta para que você tente solucionar de alguma maneira esse mistério, né? Sim. O que acontece é que Teco, o Tecos fala, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? E como é que isso vai acontecer? O ser, né? Eles acompanham, ordena ali que as pessoas ali do local puxem o Tecos de volta, né? Acompanhem ele de volta e jogam ele acompanham ele até, empurram ele, na verdade, até fora dos portões e Aham. jogam ele nas águas, naquele. Ah, que horror. Ah, Ele sente submergir e sente se afogar. E caraca, que medo. Ah, só que quando ele abre os olhos, ele na verdade está de volta ali na casa de de ópio. ópio grega. Só que ele Ah. vê o próprio corpo dele ali, deitado, Ó a projeção astral. Cuidado que hoje em dia tá. né? E ele começa a andar ali pela casa de ópio, né? E ele vai até um local onde tem ali, do lado de fora, e ele começa a olhar, e ele começa a achar onde estão esses ovos enterrados. Caraca. Ele, Fala- desen, ele Ele... desenterra vários deles, Hã? né? E é Mesmo sem engraçado. ter tá dentro do corpo físico dele. Isso, essa projeção dele, ela consegue Tá. interagir com o mundo material. Sim, sim. E ele pega aqueles ovos todos, né? E volta para dentro do local e começa a entrar em tudo que é lóculozinho ou saleta que tem naquele local. Até que em um determinado momento, um sujeito, né? Que é, na verdade, o Rabu, né? Sim. Chega para ele e fala assim: o que você está fazendo com isso? De onde você tirou isso? E ele fala: eu desenterrei ali ali da parte de trás. Por quê? Por quê? Vem Não, cá, mas o Rabu tava vendo a projeção astral dele, é isso? o Rabu acredita que o Rabu não viu que ele tá lá deitado ainda fumando ópio, Ah, tá. né? Em algum dos lóculos, porque tem o pessoal que atende ali. O Rabu é o dono do local, né? Entendi. Aham. E ele fala: você não pode devolva isso daí é meu, isso daí é algo valiosíssimo enfim. E ele já Porque aí ele pergunta: você é que faz isso? Sim, sim. Isso é uma técnica milenar que eu aprendi e envolve uma série de ingredientes, envolve todo um processo muito complexo. Isso é muito valioso Uhum. e não é e você não tem por que ter mexido nisso daí. É. Ele imediatamente, Ah. Chloe, já fala aí sobre o que né? você comentou, tá? Depois que o Marcos terminar, tá bom? Pode falar, Marcos. Uhum. Ah. Ele imediatamente parte para cima do sujeito do Rabu, né? Caraca, olha, gente, a briga de projeção astral. Essa tá Hum, ótima. encosta ele na parede, né? Aperta o pescoço dele até que ele abre a boca e começa a enfiar os ovos, todos na boca dele. Caraca, vingança, né, E cara? faz ele engolir todos os ovos, né? E, é claro, o Rabu, né? É, evidentemente morre Eu ia em fazer um trocadilho, o segundos. Rabu tomou no Rabu. Ele em segundos o Rabu morre de overdose, né? Overdose de Bolovs. Como é que é? De Bolov, Bolovicos? né? E tal. E, Ai, e o que cara. acontece?
ele imediatamente quando ele vê que ele morreu, né? Não, e ele volta e se certifica de que ele pegou todos os ovos, né? Que haviam lá, Sim. não sobrou nenhum mais, e ele leva o corpo do Rabu para a parte de trás e toca fogo. Para destruir Caraca, o corpo dele, destruir o que pudesse ter de vestígio daquele, né, ele ficou daquele. com muito ódio do cara, hein, meu? Muito. Isso, né? Ah, E enquanto ele tá observando, né, o corpo queimar, né, ah. e, e ele lembra do corpo, né, dele, né, e ele corre para dentro e ele vê o corpo dele, né, e ele tenta de qualquer maneira voltar pro corpo. Tenta, mas ele acaba não, ele não consegue voltar para dentro do corpo de jeito nenhum. Nada do Ah, que ele faça tá em é, coma, sei lá. Ah, acontece o seguinte, ele fica um tempo enorme, gigantesco tentando entrar e não consegue voltar de jeito nenhum, né? E em um determinado momento ele se senta ali ao lado do corpo dele e fecha os olhos, né? aham. E quando ele abre os olhos novamente, depois né, da fadiga que ele estava sentindo, não fadiga física, mas fadiga meio que, né, espiritual até, né? Ele de tanto Claro. tá, ele está de frente novamente para a criatura, para ele está de Aquele, volta lá aquele na senhor vestido de trevas lá, né? isso, né? Só que quando ele olha, né, para ele mesmo, ele percebe que agora, quando ele tinha ido lá, ele estava com aparência normal, com a túnica, ele estava com a aparência que ele tinha quando vivo. Ele olha para si mesmo e ele percebe, né, que ele agora está com um aspecto cadavérico igual dos outros, branco, Já igual passou dos pro lado de outros. lá, coitado. Isso. E quando ele olha para o senhor ali do mundo dos mortos, ele percebe que ao lado dele está o Rabu. E aí, cara, o que que vai dar pro Rabu, cara? O Rabu também está lá morto, também está com aquele aspecto cadavérico, a pele muito pálida, os olhos brancos, Ah, né? E ele quer ir para cima do Rabu de qualquer maneira, quando ele vê que o Rabu também está ali, né? o ódio do cara transcendeu, né? Isso, Ah, mas ele escuta a voz, né, do cara dizendo para ele, assim, da criatura dizendo para ele, é, é, meu filho, né, não tente machucar o seu irmão, porque agora que vocês adentraram no meu reino e irão permanecer nele para todo sempre, aqui todos são irmãos e todos são meus filhos por toda a eternidade. Aceite ó, a sua condição e se junte a nós, que bonito! né? E aí Gostei. Ah, ele ele apesar de tudo que aconteceu, ele dá a mão para o Rabu, né? sim. E ambos, de mãos dadas, vão em direção à multidão dos irmãos com quem eles vão, né, digamos assim, Ah, bonito, hein? congregar por toda a eternidade. E assim acaba a história. Ó, eu não sei vocês no chat, muita gente chegou, depois saiu. Meu, é uma história sensacional que tu bolou, hein, Marcos? Tu arrebentou a boca do balão, hein? Eu sei que o Marcos tem uma bagagem literária muito boa e tal, mas, pô, achei bonita e tal. Uma história que podia virar um quadrinho, né? Uma história que podia estar no arco do Sandman, meu. Uma história contada pela morte, né? A irmã do Sandman, cara, muito legal. Adorei a tua história, muito legal. Ah, Eu que bom fiquei que você gostou. brincando e tal, mas, Hum. né? Eu falei, nossa, será que é o Sandman e tal? Porque me lembrou, né? Negócio do Elmo, né? E tal, né? E tinha que ter elementos de terror, né? Então, É, não, eu gostei bastante. O percurso dele me lembra um pouco aquele percurso do Lois, né? Do Cemitério Maldito do Stephen King. Para quem lê o livro, pô, dá um maior medo, né? O percurso que ele tem quando ele vai com o gato, o Judge, pela primeira vez, o Judge Kendall, é o nome dele. Ele vê coisas estranhas, Chloe? Eu acho o Marcos muito criativo. Não, e elegante, né, Chloe? Porque ele inventa uma história que ela tem uma redenção final. Você juntou dois personagens que acabaram sendo antagônicos, né? Ele tinha muito ódio, né? Só que ali tá todo mundo nivelado, todo mundo já pagou as suas contas, né? Não deve nada, né? Aqui vocês são apenas almas, né?
que ficou pro mundo físico ficou para trás. Bonito, gostei, né? Brinquei bastante, mas eu gostei. Eu queria dar aqui um feedback. A Chloe deu feedback para mim, mas eu quero também passar para você. Uhum. Obrigada. Ela falou que gostou da live de spoilers da série Cylon, Marcos. Opa! Ela falou Haha. que não pôde acompanhar ao vivo no dia da live, mas depois ela foi lá e assistiu e tal, porque eu me amarrei, né? Teve gente que me marcou no Twitter, falou assim: agora que eu vi o que que é mesmo, né? Grande coisa, eu não vou ver. Gente, eu adorei tudo que eu descobri. Eu quero ver como é que vão desenvolver aquilo, né, Marcos? E não tem isso Uhum. da pessoa, eu sei spoiler, acabou. Não. Não, como é que vão desenvolver essa história? É uma história bem complexa, né? Não vou repetir aqui, Sim. mas quem não viu e não tem problema com spoiler, isso é muito importante, assista porque são de explodir cabeça, viu? Mas a tua história foi muito boa, Marcos. Esse caô aqui tu elevou o nível, pô. Como é que na próxima, pelo que eu lembro, a gente, somos nós dois, né? Na próxima, não é isso? Sou É. eu, você e Uhum. depois os dois juntos, né? Elevou muito o Isso. nível, elevou muito. E eu gostei dessa Imagine. dinâmica, ficou muito bom. Muito bom, adorei, gente. Depois quem escutar, confiram lá o podcast, não porque vira um podcast, né? Eu sou uma podcaster, né? Então vou botar lá depois lá no Anchor e acaba parando no Spotify. É só procurar Crimes Caô no Spotify sem acento. Que aí aparece lá. Até coloquei o link aqui abaixo. Porque eu não vou botar no site, porque infelizmente o nosso site está lotado o servidor está cheio de arquivos de MP3, então não tem como. Mas vai virar um podcast também. Adorei ver a sua história. Quem escutar depois a história, dá o feedback aqui embaixo, comenta no YouTube ou na Twitch, que seja. Obrigada para todo mundo que apareceu aqui. Obrigada, Ah, Chloe. uhum. Né, Marcos? Diga, querido. Ah, obrigado ao pessoal que acompanhou a gente, ao pessoal que também falou com a gente no chat. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo pela audiência de vocês. E é isso aí. E estamos de volta em breve, né? E legal, gente. Tem uma coisa boa para vocês, quem chegar depois aqui. A gente vai fazer mais um podcast, né? Só não sei se talvez eu faça em live, eu vou pensar, porque é legal fazer, é uma dinâmica boa, né? Você ter esse bate-papo em live e tal, porque a gente vai falar sobre Frankenstein, o filme que é aquele Frankenstein de Mary Shelley, né? Isso. A Então, gente já está num aquece aí pro mês do terror, né? Já vamos começar o é. aquece. Não, a gente vai fazer várias paradas. Eu prometo que a gente vai fazer assim. Conforme a gente for assistindo as coisas, a gente vai lá e grava, né? Porque aí é bom que a gente mantém, né, o site, assim, como é que eu posso dizer? O nosso feed de pesquisa cinematográfica ativo. Enquanto isso, vai pesquisando para o mês do horror, né, o cinema alternativo, que é a coisa que a gente faz, mas já vamos colocando mais conteúdo. Então, fiquem atentos aí que a gente vai falar sobre Frankenstein de Mary Shelley, o filme, tá? Dirigido pelo Kenneth Branagh. Deixa eu só dar uns boa noite aqui, Marcos. Aqui vou dar boa noite aqui Uhum. para Chloe, que apareceu, que deu feedback do Silo. Para Necromantica, com dois As no final, que eu não sei se é. Bom, chamei de menino, desculpa se não for. Ou não, né? Sei lá. Aqui quem mais apareceu? Meu filhote apareceu para dar boa noite. Newton Castilho, Newton. Depois conta aí o que você achou da história, tá? E, gente, lembrem que a gente é um podcast de cinema, então assine Masmorra Cine, tá? Nos aplicativos de podcast. Pode ser, né? Sabe qual é o problema? Para falar de Yellow Jackets, eu vou ter que falar sozinha, porque o Marcos, viu? O Marcos, a Chloe sugeriu aqui. Temos esperança para uma live de Yellow Jackets? Sim, sim, por mim, sim. Quem sabe se eu chamo o Felipe Pereira, né? Para trocar uma ideia e tal. Vou conversar com o Felipe Pereira, Chloe, porque eu assisti tudo, acompanhei toda a temporada, mas o Marcos não assistiu nada do Yellow Jackets, eu gostei bastante. Então, de repente rola assim, mas eu aviso direitinho no Twitter e tal, né? Não tem problema não. Realmente, Marcos, eu queria ter feito, nem fiz, né? Depois acabei viajando, entramos em ato. Uhum. Mas, gente, obrigada, boa noite para todo mundo aí do chat, tá? O Samir também que apareceu aqui chamou a gente de causistas, adorei, né? Muito bom, Samir, obrigada. E a gente depois aí, eu acho que na sexta-feira talvez, depois eu confirmo lá no Twitter, vamos fazer o podcast, mas eu posso transmitir também como live. Boa noite, Newton. Tá dando boa noite, Marcos. Opa, boa Newton. noite.
Posso transmitir, né, não tem problema, e fica salvo também para o pessoal poder acompanhar. Eu tenho costume de fazer vídeo, né? Estou preparando todas as imagens e tal. Depois me contem, viu, o que vocês acharam da história. Comenta lá, me marca lá. Marca a gente no YouTube também, que é legal, a gente gosta de ter comentários no YouTube. E a gente volta. Logo mais sexta-feira estamos aí, né, Marcos? A gente fala um pouquinho sobre. Tem curiosidades e fofocas e coisas muito interessantes sobre esse filme aí que eu estava pesquisando. Então, vale a pena. É uma produção que já tem mais de 25 anos e ela veio muito na vibe do Drácula de Bram Stoker, tá? Mas a gente fala mais depois, então, quando for fazer a gravação, né, do podcast sobre Frankenstein de Mary Shelley, tá certo? Então, gente, vamos finalizando, né, Marcos? Boa noite para todos. Obrigada demais pela audiência, por aparecer. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto, né? Não sei até quando a gente mantém, mas estamos, né, mantendo por enquanto aqui o projeto que eu digo do K.O. Crimes, né? Está sendo divertido, é um exercício, né? De aprender a contar história, isso é uma coisa muito boa, muito boa. Eu quero ver se eu consigo arrumar uns convidados depois, né? Seria muito legal, Seria. isso aí eu gostaria muito, viu, de poder escutar o pessoal, viu? Demanda uma certa cara de pau, né? Ó, o Newton falou aqui, Uhum. Marcos, ó, comecei a ver Xena por indicação de vocês. Aí, Marcos, é tu que assiste Opa, que Xena? legal, sim, Ó, pô, que muito, legal, espero que ele muito esteja bom. gostando. Xena é maravilhoso. Eu não cheguei a assistir, acho que assisti pouquíssimos episódios, né? Mas o Marcos, ele é o conhecedor de Xena. Então, depois você pode ir marcando o Marcos, que ele vai te responder com certeza. E, gente, eu vou finalizando então a live aqui, tá? Que amanhã é dia de trabalhar. Mas depois ela vira podcast, tá? Se você quiser escutar com climática de terror, música de fundo e tal, é só procurar no Spotify, tá? Como eu falei, é Crimes Caô, tá bom? Sem acento. Quer dar boa noite, Marcos? Boa noite a todos. Tenha um ótimo fim de semana, que nós já estamos quase chegando, né, no final da semana. Aham. Fiquem todos muito bem. Obrigado por terem ficado aqui essa horinha com a gente, viu? Acompanhando a gente. Obrigado. Valeu, gente. Beijo, beijo. Quem puder, apoia a gente, tá? Os nossos apoios estão logo abaixo aí, tal, para poder manter o site, né? A gente tem esse site bem antigo, né, de cinema alternativo. Quem puder nos apoie. E quem não puder, compartilhe lá nossas publicações. Acessa lá, tá? masmorracine.com.br. Tá certo? Beijão para vocês e até a próxima, gente. Até, fiquem bem. Falou, tchau, tchau. Tchau.